Olá, boa tarde a todos. Desculpem o atraso, ocorreu um imprevisto aí. Espero que todo mundo esteja bem, tudo tranquilo. E dando continuidade aos nossos seminários, hoje a gente vai ter mais alguém do grupo de Dinâmica Orbital, o Dr. Altair Gomes Júnior. O Altair fez a graduação dele no Rio de Janeiro, doutorado também, mestrado, doutorado também, com estágio na França. E ele já está há algum tempo aqui trabalhando com a gente aqui junto ao Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia na Unesp em Guaratinguetá. Bom, vou passar para você então, Altair, você fica à vontade de fazer a apresentação. Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Esse é um trabalho que eu fiz em conjunto com a Tamires, o professor Otto e o professor Rafael. Resumidamente, ele é um trabalho de simulação e experimentos para tentar identificar os principais perturbadores das órbitas de Prometheus e Pandora. Bom, iniciando, então, o Prometheus e Pandora são satélites de Saturno, né, que foram descobertos pela Voyager 1 em 1980. Eles foram descobertos pastoreando o anel F, sendo Prometheus interna ao anel e Pandora externa. Tá, então, aqui eu tenho as dimensões dos dois objetos. Tá, eles são bastante próximos de tamanho e de massa, embora o Prometheus ele é um pouco maior, um pouco mais massivo, e é também um pouco mais alongado, como pode ser notado aqui. As primeiras órbitas desses dois satélites foram obtidas utilizando apenas as observações da Voyager 1 e Voyager 2, e foram determinadas utilizando órbitas elípticas, né, órbitas keplerianas, que precessam devido ao achatamento de Saturno. No caso de Pandora, também teve que ser considerado Mimas, porque Pandoras e Mimas estão próximos à ressonância 3,2, e fazendo que Mimas seja importante para o movimento orbital de Pandora. O problema é que algumas observações do Hubble em 95, que são 15 anos depois da Voyager, né, ele mostrou que os dois objetos estavam longe da posição esperada. Então, Prometheus estava cerca de 20 graus atrasado em relação à posição esperada em longitude, enquanto que Pandora estava cerca de 24 graus adiantado. Isso aqui é mostrado nesse gráfico feito pelo French et al., tá, que tem esse atraso aqui, né, que a gente chama de lag, em Prometheus, e esse adiantamento aqui em Pandora. Movimento quase linear, né, essa diferença. Isso em relação àquela órbita inicial que eu falei. Tá, aqui o RPX é o Ring Plane Crossing, que é quando a Terra estava no plano do equador de Saturno, então os anéis estavam um pouco visíveis, né? Minimizou o brilho dos anéis. Tá. O próprio French, ele fez uma análise orbital, tá? Identificou da mesma forma com elipses keplerianas precessantes, tá? Então aqui ele mostra o resíduo dessa órbita que ele obteve para Prometheus e Pandora, mas mesmo assim ele notou que chegando em algum momento aqui perto de 2001, ele tem aqui um desvio e ele começa novamente a apresentar esse lag, tá? Aqui no Pandora tem aqui uma variação aproximadamente senoidal que é causada pelo Mimas, mas aqui nesse gráfico já está corrigido disso. Tá, e a causa para esses lags, né, depois de várias tentativas, foram justificados aqui pelo Goldratt e Rappaport, nesses dois papers, em 2003, e eles concluíram que é basicamente devido à interação gravitacional entre os dois satélites, tá? Uma vez que eles estão em uma ressonância de movimento médio 121, 118, que gera caos. Tá? E além disso, a cada 6,2 anos, há um anti-alinhamento das órbitas dos dois satélites, onde o apocentro da órbita de Prometheus e o pericentro da órbita de Pandora estão alinhados. Isso faz com que os dois objetos tenham pontos próximos. E isso ocorre a cada 6,2 anos. Porém, no trabalho da Tamires, publicado agora em 2020, eles analisaram a conservação de momento angular
dos dois objetos e mostraram que a interação de Prometheus e Pandora devia ser inversamente proporcional à razão de massas. E, consequentemente, né, a razão dos lags também deveria ser inversamente proporcional à razão de massa. Só que isso não explicava os lags. Então, a conclusão é que esses lags mostrados não são explicados apenas pela interação entre eles e que deve haver alguns outros fatores que não foram considerados. Tá, então, baseado nesse trabalho, a gente entrou construiu experimentos numéricos, né, para tentar identificar quais são os principais perturbadores, né, contribuidores para a evolução orbital das órbitas de Prometheus e Pandora. Além disso, a gente vai tentar associar, né, o nosso estudo com as observações feitas pela Cassini, já que os trabalhos anteriores já foram feitos na época da Voyager e do Hubble, né, pelo menos nessa análise em relação aos lags. E, por fim, entender qual que é a sensibilidade da órbita relacionada aos anti-alinhamentos para identificar como contornar o problema e estudar efeitos menores. Então, para isso, a gente utilizou, né, esse código que foi desenvolvido por mim e pelo Bruno Morgado, no nosso estágio na França, durante o doutorado, né? Um software em Fortran 90, feito sob a supervisão do Dr. Valéry Lené, para a integração numérica da órbita de satélites naturais. A gente utiliza o integrador Hadot da ordem 15ª. E o objetivo desse código, ele é principalmente voltado para ajuste às observações e determinação de efemérides. Tá? Então, a gente meio que adapta para o nosso objetivo. O nome do software foi denominado Brazilian Orbital Solution for Satellites. Ok, aqui eu mostro a equação de movimento, tá? Uma equação de movimento padrão, que vocês devem estar todos acostumados. Onde eu tenho aqui a equação de força para um objeto e a força do corpo principal, que é, no caso, Saturno, a perturbação causada pelos outros objetos, os objetos perturbadores, J, a potencial gravitacional causada pelo achatamento de Saturno no nosso objeto e a perturbação indireta causada pelo potencial gravitacional do achatamento de Saturno nos objetos perturbadores. Tá? E aqui eu mostro como que é esse potencial, e a gente utiliza o J2, J3, J4 e J6 de Saturno, que é parecido com o que os outros trabalhos têm utilizado. Tá? Então, a gente, apesar de ter valores para J8 e J10, a gente não entrou nesses valores. Tá, a gente vai utilizar como perturbador do nosso sistema o Sol, os planetas gigantes, e os satélites de Saturno, Atlas, Dione, Celtis, Helene, Hyperion, Iapetus, Opar, Jânio, Prometheus, Mimas, Phoebe, Rhea, Tetis e Titã. Basicamente todos aqueles que se tem massa conhecida. E a gente vai comparar o nosso modelo com a órbita do JPL, o SAT-393. Tá? E esse modelo ele é ajustado às observações da Cassini até o fim de 2016. Tá? Então, ele já é um modelo bem atual para o nosso objetivo. Tá? E todos esses objetos aqui, que são os perturbadores, eles estão presentes aqui nesse modelo do JPL. Ok, eu vou apresentar, então, são três partes do trabalho. Tá? O primeiro deles é esse daqui, que a gente vai tentar reproduzir o modelo do JPL. Tá? O objetivo é que a gente tenha um modelo orbital que represente as observações. A princípio, eu tentaria ajustar nosso modelo às observações, só que essas observações, né, as posições delas não estão publicadas, pelo menos uma grande parte, e como não é o objetivo do trabalho correr atrás das observações em si, determinar a posição, então a gente vai tentar reproduzir o JPL como representativo dessas observações. Okay? Tá, então, o que a gente vai fazer é integrar a órbita apenas dos objetos de cada teste, que são esses aqui, onde as condições iniciais, né, são os vetores de estado do SAT 393
para a época J1980, que é próximo à época da passagem da Voyager 1. Aqui é um ponto importante que eu vou tentar explicar, porque pode ser diferente do que a maioria trabalha. Todos os objetos perturbadores, eu já parto do princípio que as suas posições são conhecidas e eles vêm do SAT-393. Então, eu não integro a posição desses perturbadores. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu vou testar a órbita de Atlas, por exemplo, eu integro a órbita só de Atlas e todos os outros objetos perturbadores vêm do SAT-393. Então, eu não atualizo a equação de movimento para eles. Tá, então, eu faço aqui, para esses 5 testes, tá, porque são bem diferentes, né? Titã, Atlas, objetos bem grandes, o nosso Prometheus e Pandora, que eu estou mais interessado, Janus e Epimetheus, que estão em uma órbita de colotação, e Phoebe, que é um objeto pequeno e mais distante, né? Testar várias características diferentes. E o que acontece é o seguinte, para esses objetos, que não é Prometheus e Pandora, então Atlas, Titã, Janus, Epimetheus e Phoebe, eu integro de 1980 a 2050, eu consigo reproduzir, eu diria muito bem, a órbita feita pelo JPL, só utilizando as equações, as condições iniciais, integrando. Tá? Então, pode ser visto aqui que ele tem, claro, uma diferença em longitude, mas ele é muito menor do que 0,2 graus para a maioria dos objetos. Atlas aqui chega a 1 grau, mas aqui também é bem já no limite da órbita que o JPL fornece, que é 2050. E para o período das observações, que vai até aqui 2016, então ele está bem menor do que 0,2 graus. Então, para mim, isso aqui mostra que eu consigo reproduzir bem as órbitas desses satélites em relação ao modelo JPL. Mas quando eu faço com Prometheus e Pandora, eu tenho que integrar os dois juntos, já que eles têm uma relação bastante forte. Já 10 anos depois do início, menos de 10 anos depois do início da integração, ele já diverge, e diverge muito. Pode ser visto aqui, cerca de 40 graus na órbita de Pandora, e aproximadamente 40 graus na órbita de Prometheus. Tá? Eles até chegam aqui a zero novamente, mas mesmo assim não ficam, não permanecem em zero. Então, realmente aqui ele mostra que tem uma defasagem grande, e isso mostra que tem uma sensibilidade grande as órbitas de Prometheus e Pandora em relação às condições iniciais. Tá, então, esse é um problema, né? A gente não consegue reproduzir só a partir das condições iniciais a órbita do JPL, sendo que o nosso modelo acaba divergindo em menos de 10 anos. Então, fica a pergunta, existe alguma condição inicial que eu possa utilizar para minimizar essas diferenças entre os dois modelos? Tá? E a gente vai tentar fazer isso ajustando a órbita de Prometheus e Pandora, usando esse nosso código, ao modelo JPL. Tá? A ideia é bem parecida como é feito com o ajuste de observações. Então, eu pego o modelo JPL, gero uma grande quantidade de posições dentro do período selecionado e suponho que essas posições fossem observações e faço o ajuste do meu modelo a esses pontos. Ok, aqui é o resultado final desse ajuste. Eu iniciei em 2000, tá? E coloquei um intervalo de posições entre 1980 e 2020, porque é o período das observações realmente. Então, nesse caso do ajuste, eu não quis tentar extrapolar para 2050, porque não faz muito sentido. Então, eu iniciei a condição inicial em 2000, porque é o intervalo desse período. Tá? Então, eu meio que balanceio as posições em relação, simetricamente para ter um melhor ajuste, diminuir os quadrados, tá? E faço o ajuste. A princípio, ao utilizar uma grande quantidade de posições nesse intervalo, eu não consigo convergir o meu ajuste, ele diverge. Então, o que eu fiz foi gerar poucas posições, tipo 3 anos antes de 2000 e 3 anos depois. Então, entre 1997 e 2003, faço um ajuste.
aumento o intervalo de posições, faço um novo ajuste e fiz esse loop até cerca de 17 anos, né? Então, aqui 1983 até 2017. Então, eu gerei esse intervalo de posições, fiz o ajuste e determinei a órbita. Aumentando posições, mais que isso, o modelo começa a divergir novamente. Tá? Então, mesmo que eu tenha ajustado esse intervalo grande, se eu aumento um pouquinho a mais observações aqui, ou posições, né, do JPL, acima desse intervalo, o modelo começa a divergir novamente. E o que é interessante é que a condição inicial final que eu obtive, ela diverge do JPL por um fator bem pequeno. Tá? Então, é cerca de 1 quilômetro. E velocidade também é 0,1 metros por segundo. Tanto para Prometheus quanto Pandora, esses valores são bem pequenos, tá? De diferença de condição inicial. Tá, então, a gente conclui, né, nessa parte de tentar reproduzir o modelo JPL, que as órbitas de Prometeu e Pandora são bastante sensíveis às condições iniciais, e ajustar os modelos orbitais, né, a um conjunto completo de observações, mesmo que sejam as observações reais, já conhecidas, da órbita Cassini, Voyager e Hubble, é uma dificuldade. Eu tive uma conversa com o Valéry ano passado, e ele mesmo me contou que os modelos, tanto do JPL, também têm dificuldades de ajustar as observações, e o que eles fazem é separar em intervalos e ajustar dois intervalos diferentes. Tá? Isso é ok, né, no âmbito de efemérides, porque se a gente pega dois modelos, ajusta as observações, a concatenação delas vai ser uma diferença pequena, mas é um problema que eles também sofrem. Então, não é um problema do nosso código. A segunda parte do trabalho foi estudar os antialinhamentos, né? Qual que é a importância desses antialinhamentos para a órbita de Prometheus e Pandora. Tá? Então, nesse intervalo de 1980 a 2020, tiveram esses 7 períodos de antialinhamentos, mostrado aqui. Tá? E a gente vai iniciar a integração em diversas épocas, para poder tentar ver o que acontece quando ele passa por esses antialinhamentos. O ponto aqui é que a gente vai iniciar as integrações exatamente nessas épocas, tá? Para tentar minimizar o efeito, já que cada época de antialinhamento, né, tem aquelas máximas aproximações, mas não é um intervalo fixo, tá? Ele é um ponto fixo, é um intervalo grande ali onde ocorrem as máximas aproximações. Então, se eu seleciono um intervalo próximo ao meio desse encontro, eu sei que a propagação da órbita vai sofrer metade de um antialinhamento, então vai levar mais tempo até encontrar o próximo antialinhamento, então eu espero que eu minimizo os efeitos de um antialinhamento iniciando nessa época. Tá? Não sei se ficou muito claro, porque ficou confuso. Mas vou tentar explicar mais para frente novamente. Então, tá. Então, eu iniciei, né, nessas épocas. Então, por exemplo, aqui, é a época integração iniciada em abril de 1982. Integrei para frente, para trás, nesse período de 1980 até 2020. Tá? Então, rapidamente aqui nesse exemplo, ele já começa a divergir. Né? Então, passando pelos antilhamentos, é quando ele tem uma mudança de direção, né, no lag. O mesmo acontece para os outros períodos estudados, tá? E aparentemente não existe nenhum padrão, tá? Mesmo que eu comece em algum antialinhamento, em alimentos diferentes, né, antialimentos diferentes, não existe padrão na forma como a diferença do lag, a diferença de longitude verdadeira acontece, tá? Ok, bom, quando ele passa pelo antialinhamento, então ele tem essa diferença de órbita, mas entre os antialinhamentos, esse movimento, esse lag é aproximadamente linear. Tá? Então, é importante notar esse efeito.
Tá, então, com esse teste aqui, a gente conclui o seguinte, tá? Os antilhamentos são os principais responsáveis pela evolução caótica das órbitas do Prometheus e Pandora, que já era esperado. Mas se eu quero estudar os efeitos de menor importância, né, os efeitos menores, como que é causado pelos outros satélites, eu preciso analisar principalmente entre esses dois antialinhamentos, né, entre dois antialinhamentos, porque uma vez que passa pelos antialinhamentos, independente da minha condição inicial, qualquer variação ali vai causar um efeito grande na, na, na órbita dos satélites. Ok, então eu entro aqui na parte final do trabalho, que é a terceira parte, que é o principal também, tá? Que é encontrar quais são os principais perturbadores das órbitas de Prometheus e Pandora. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, realizar integração numérica de Prometheus e Pandora, considerando todos os perturbadores. Isso aqui é feito da mesma forma como eu comentei antes, né? Eu integro apenas a órbita de Prometheus e Pandora, e todos os outros objetos vêm do JPL. Em seguida, eu realizo uma nova integração, onde eu removo um desses perturbadores. Tá? Então, por exemplo, se eu quero testar MIMAS, eu realizo a integração, Prometheus, Pandora, toda aquela lista de perturbadores, e aqui eu removo o MIMAS da lista de perturbador. Tá? E comparo a diferença entre esses dois em longitude verdadeira. Tá, eu vou analisar o período, essas órbitas em um período de 5 anos, né, um intervalo de 5 anos, entre antialinhamentos. Tá? Então, são esses 4 períodos que cobrem ali as observações do Hubble e da Cassini. Tá? E vou testar todos os objetos massivos presentes no modelo JPL. Tá? Então, são esses satélites, os planetas gigantes e o Sol. No caso, a posição do Sol, ele tem a massa aumentada pela massa dos planetas terrestres e os planetas gigantes têm a massa aumentada pelos dos satélites, tá? Pelos seus satélites. Tá, primeiramente, foi fácil identificar os menos importantes, né? Então, eu tenho aqui esses 8 objetos que produziram uma variação em longitude verdadeira muito baixa. Tá? Então, eu tenho aqui essa variação em longitude verdadeira, em graus, tá, para cada período, causada pela ausência, por exemplo, de Hyperion, nesse caso, na órbita de Prometheus ou Pandora. Tá? Então, é assim que a gente interpreta essa tabela. E pode ver que a maioria aqui tem uma diferença em longitude muito, muito pequena, né, abaixo de 10 a menos 3 graus. Sendo que desses, o maior deles é o Sol, na casa dos 10 a menos 3. Bom, isso é o esperado. Hyperion, Zefeiros, Phoebe e Helene são os satélites ou muito pequenos ou distantes, então realmente as massas deles influenciariam pouco nas órbitas de Prometheus e Pandora. E Júpiter, Urano e Netuno também eles estão massivos, mas estão bastante distantes, enquanto que Prometheus e Pandora têm órbitas muito internas, né? Então eles realmente são dominados ali pelo Saturno, e a precessão deles é dominada pelo achatamento do planeta. Então, nossa nota de corte, digamos assim, aqui foi o Sol, que é o que teve o maior efeito. Tá? E acima deles, acima desse valor, a gente vai analisar como um possível perturbador importante. Aqui eu mostro a tabela para os remanescentes, né? Então, são 9 objetos, mas no caso de Janus e Prometheus foram estudados juntos, já que eles estão coorbital, com movimento ferradura. E nota-se que todos eles têm essa diferença de longitude verdadeira causada pela ausência desse objeto, ou pela presença, já na segunda casa decimal em graus. Tá? Sendo que, obviamente, o principal aqui é o MIMAS, né, já que ele tem essa conotação 3,2 com Pandora. Eu vou passar, tá, cada um desses satélites para fazer alguns comentários, então não precisa se atentar aqui nessa tabela nesse momento. Então tá, como eu disse, MIMAS, ele é um dos que tem maiores efeitos, tá? Então ele chega aqui, a ausência ou presença dele no modelo orbital causa uma diferença de longitude significativa,
tá? Na órbita de Prometheus, principalmente. Desculpa, na órbita de Pandora. Tá? Na órbita de Prometheus, isso varia um pouco, né? Por exemplo, nesse primeiro intervalo, varia bem pouco, no máximo 0,17 graus, mas no terceiro intervalo chega a 2,6 graus de variação em longitude. Tá? Enquanto que no Pandora ele chega até 15 graus aqui nesse terceiro intervalo. É interessante notar que não essa variação não é padrão, né? Então ele muda qual que é a importância em cada período. Isso se deve principalmente porque cada intervalo, as condições iniciais são diferentes, então todo o sistema de satélites em relação ao outro são diferentes. Então isso acaba afetando de forma diferente em cada época. Encélados, ele tem uma perturbação razoavelmente consistente ao longo dos períodos, da ordem de 0,2 graus, tá? E afeta mais ou menos os dois satélites de forma parecida. TEDS, ele tem aqui, nesse primeiro intervalo, uma perturbação muito baixa, né, 0,06 graus. Uma análise só nesse período ignoraria TEDS como um importante perturbador. Mas nos outros períodos, dá para notar que ele perturba bastante. Enquanto que no segundo período aqui, ele perturba mais Prometheus, chegando a ter uma variação de longitude, provocando uma variação de longitude na órbita de Prometheus de 0,3 graus. E nos outros intervalos perturba mais Pandora. Dione, ele também tem aqui uma perturbação significativa nos satélites, na Prometheus e Pandora, é mostrado nesses gráficos, e ele varia também, né, ao longo em cada intervalo, como que essa perturbação se dá, Então, é interessante notar. Tá? A gente não tem uma conclusão definitiva por que isso acontece, mas a gente nota isso e é bastante interessante. Aqui é Rhea, tá? Então ele tem aqui uma variação também que é diferente ao longo dos períodos. E ele tem aqui essa variação máxima da ordem de 0,2 graus. Titã também é bastante interessante porque ele tem uma perturbação significativa ao longo de todos os períodos, como pode ser notado aqui nesses gráficos, da ordem de 0,5 graus, mas nesse terceiro período ele foi bem significativo, com até 2,2 graus em Pandora e 1,43 graus em Prometheus. Então, a gente percebe que nesse período de 2007 a 2012, Titã foi o segundo objeto mais importante na órbita de Prometheus e Pandora, enquanto que, por exemplo, aqui em 2013 a 2018, ele foi bem menor do que Dione e TEDS, por exemplo. Janus e Prometheus, a gente que analisou conjuntamente. Era possível também ter estudado separadamente, mas acho que não faz muito sentido por causa do co-habitat deles. Eles também têm aqui uma importância significativa, e isso é conhecido porque Epimetheus ele está em uma ressonância, né, de movimento médio, 17,15 com Prometheus e 21,19 com Pandora. Só que essa ressonância ela acaba sendo mais forte ou menos forte, dependendo em que ordem que está Janus e Epimetheus, né? Quem que está mais próximo ou mais distante. No caso, a Epimetheus ele tem uma importância maior quando ele está mais perto de Saturno, né? Está no movimento ferradura dele, está na órbita mais interna. Então, a cada 4 anos, esse intervalo muda. Tá? Então, e esse intervalo que Epimetheus esteve mais perto era de 94 a 98, que é aqui mais ou menos. Depois de 2002 a 2006, então até mais ou menos esse período. Depois de 2010 a 2014, então 2010 aqui até 2014. Então, a gente nota que quando realmente ocorre aqui
próximo a essa inversão de Janus e Epimetheus, ele também ocorre aqui uma inversão na diferença de longitude da órbita de Prometeus e Pandora. E por último, Atlas. Tá? Atlas ele tá em uma ressonância com rotação, excentricidade e inner Lindblad. Desculpa, mas eu não conheço muito sobre isso, mas eu sei que ele está nessa ressonância, 54, 53, e com Prometeus, tá? Então ele acaba afetando bastante a órbita de Prometeus. Isso pode ser notado aqui nesses gráficos. Tá, e é interessante notar também que, por exemplo, aqui nesse primeiro intervalo, ele tem uma diferença de longitude negativa, né? Então provoca um atraso na órbita, enquanto que no segundo período já provoca um adiantamento na órbita de Prometeus. Então, a conclusão dessa parte 3 é que todos esses satélites, eles têm uma importância, têm uma influência significativa na dinâmica da órbita de Prometeus e Pandora, mas cada um perturba, né, tem uma maior importância ou menor importância, dependendo da época analisada. Então, é difícil dizer aqui qual que é mais importante do que o outro, exceto o Minos, que é claramente mais significativo, enquanto os outros têm um pouco mais de uma mistura aí entre quem que é mais importante ou não. Mas todos eles, aparentemente, apresentam provocam variações de longitude na órbita de Prometeus e Pandora significativa. Desses objetos, a gente ainda não conseguiu ter uma justificativa clara por que eles são importantes. Talvez a gente espere que com essa apresentação vocês possam sugerir também alguma resposta para a gente. Tá? E é isso. Tá? Agradeço. Se qualquer pergunta, bem-vinda. Obrigado, Altair. Boa apresentação. Vamos abrir, então, para perguntas. Nelson, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ser breve hoje, viu, Otto? Eu já saquei primeiro porque eu tenho que sair. Obrigado pela apresentação, novamente pela iniciativa. Gostei da primeira figura, né? Grande Gil, tudo bem? Eu gostei da primeira figura. Quando você... Não, então é a segunda. Esqueci dessa. É aquela que você mostra as diferenças, que tem a diferença de 0,2 para Atlas. Desculpa, não é nem a primeira nem a segunda. Para Atlas. Isso, essa figura, você fez um comentário... A primeira pergunta é, por favor, explica ela novamente. Eu não consegui prestar atenção no momento, estava atribulado aqui em casa. É a diferença do que com que aí, por favor. E essa é a diferença. É uma observação que eu quero fazer sobre essa variação do Atlas. Porque o Atlas, ele foi, nos últimos 5 anos, estudado por alguns pesquisadores em 2 ou 3 artigos, e onde se tem uma conclusão de que ele tem uma órbita caótica, né? Então, eu queria ver se isso não tem o mesmo status do Prometheus Pandora. Obrigado, era isso, Otair. Parabéns pela apresentação, obrigado. Ok, então, o teste aqui é o seguinte, né? Eu estou tentando reproduzir o modelo do JPL. Então, eu pego o sistema de satélites completo do JPL, então, todo o sistema solar é definido por esse modelo, e eu integro aqui só, no caso do Atlas, eu integro só o Atlas. Tá? Então, eu pego as condições iniciais do JPL, coloco aqui no meu integrador, todos os outros objetos vêm do JPL. Então, eu espero que o movimento orbital do Atlas siga um padrão semelhante ao que acontece na órbita do JPL.
Tá? Então, é isso que é feito aqui. Então, eu pego e coloco meu satélite, integro durante esses 70 anos e vejo qual que é a diferença em longitude verdadeira do que resultou do meu código para o JPL, tá? Que é isso que é apresentado aqui. Então, essa diferença, ela é, sim, é pequena nesse sentido, tá? Então, para esses satélites, enquanto que o Prometheus e Pandora, logo com 10 anos, ele já diverge bastante. Sim, quanto à questão do Atlas ele ser caótico, isso também já foi estudado. Ele tem, né, essa ressonância com Prometheus. Então, e aparentemente, essa ressonância com Prometheus causa caoticidade também na órbita do Atlas. Pode ser que isso seja responsável por essa diferença apresentada aqui, mas, como eu disse, para o período que me interessa principalmente, que é até 2020, que é o período que as observações foram obtidas, essa diferença é muito pequena, ou não significativa do ponto de vista do que eu quero analisar, né, comparativamente ao que os meus objetos de interesse, que é Prometheus e Pandora. Ok. Rafael Ribeiro, por favor. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Altair, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Interessante. Eu só tenho uma dúvida em relação a essa reprodução do JPL. Se você integrar o Atlas e o Titan, por exemplo, você consegue também ter essa pequena diferença ou a própria interação gravitacional dos dois objetos já não dá para construir a compatibilidade da integração com o JPL? Então, eu poderia fazer isso, né? Colocar no integrador vários objetos, uma vez que eles estão sendo reproduzidos aqui, estão bem sendo reproduzidos, e utilizar a partir daí. Só que acho que não é esse o objetivo do trabalho, né? Uma vez que eu quero manter as minhas órbitas fiéis às observações. Como eu não estou atualizando com as observações, ajustando as observações, então poderia ter, sim, alguma diferença que começaria pequena e depois aumentaria, se eu testasse, né, colocasse vários objetos diferentes no integrador, e o que afetaria a minha análise. Então, não foi por aí que a gente tentou fazer. A ideia aqui era só realmente comparar, né, se eu poderia fazer esse tipo de estudo para o Prometheus e Pandora, porque é o meu objeto de interesse. Então, aqui eu só testei com esses outros objetos para ver se eu poderia se reproduziria, né? Se a reprodução estava fazendo sentido de modo geral, e se esse aqui era um problema de código ou dos objetos mesmo. Entendi. Então, essa diferença que você está vendo em Prometeu e Pandora não é porque, de repente, esses corpos têm uma interação gravitacional forte, você liga durante o integrador e aí ele começa a se ficar caótico e aí já não dá mais para... Eu cheguei a fazer também, cada objeto separado. Prometheus e Pandora separado, mantinha Pandora fixo do JPL, fixo, né, entre aspas, e Prometheus integrado, tá? Mas ele também apresenta isso, só que como eles têm, né, apresenta. A questão é que vai ser diferente, tá? Não vai ser exatamente essa figura apresentada aqui, porque como eles estão intimamente ligados aqui, gravitacionalmente, é como se eu estivesse tentando forçar, né, o Prometheus tentando forçar o Pandora para uma órbita, mas o Pandora não vai, aí o Pandora força o Prometheus para uma outra situação, porque o Pandora estava mantido fixo. Entendi. Como eles têm essa interação muito forte, é mais válido, nesse caso, estudar os dois juntos do que separados. Uhum. Então, o que vocês estão procurando vocês viram essa diferença entre esses objetos, esse lag, e vocês descobriram que essas órbitas são caóticas. Só que as perturbações entre esses objetos são suficientes para explicar o lag. E aí vocês colocaram que os outros satélites podem provocar uma interferência perturbativa, que podia ajudar a explicar essa diferença. E aí o sistema é caótico. Mas vocês estão achando que os outros perturbadores, eles afetam alguns
graus até dessa diferença aí. Então, já seria uma justificativa para realmente esses efeitos serem importantes dentro dessa dinâmica. Como eu analisei lá cada satélite em um intervalo pequeno, né, de 5 anos, entre antialinhamentos. O que quer dizer é que cada perturbador, ele vai, mesmo que seja pequena essa importância dele, quando ele chega no anti-alinhamento, essa diferença é suficiente para aumentar significativamente o lag, né? Uhum. Então, ele, apesar de ser pequeno, ele tem a capacidade de potencializar a diferença de longitude das ópticas de Prometheus e Pandora. Então, foi meio que nesse sentido que a gente foi tentando estudar. Tá? Então, sempre focando no Prometheus e Pandora e vendo o que os outros estão perturbando, né? Estão influenciando. E só a última pergunta, e como quantiza isso? Como quantiza que os outros perturbadores podem ajudar a explicar a diferença? Qual seria o fator crucial ali? Então, a gente poderia, tentar replicar, né, o modelo os lags objetivos, deixa eu voltar aqui. A gente poderia tentar replicar esse modelo, incluindo cada vez mais perturbadores, né? Então, já que isso aqui está comparado com um objeto, com um modelo que só conta com, né, Prometheus, Pandora, Mimas e o Saturno, então você poderia ir incluindo perturbadores e tentar replicar. Só que não é tão simples, né? Isso é uma ideia, mas não é tão simples, principalmente por causa dessa questão dos anti-alinhamentos. Então, existem anti-alinhamentos entre a época da Void e daqui, que qualquer diferençazinha do modelo vai ampliar esse lag, então só isso não é o suficiente para entender qualquer razão. Eu poderia tentar analisar só nesse intervalo aqui para ver como que se comporta. Isso seria uma ideia. Mas não sei se também é o caso. O Otton talvez pode justificar melhor o problema, né, já que foram eles que fizeram o trabalho inicial. Interessante. Obrigado, Thay. Obrigado, Rafael. Na realidade, só fazer um comentário, esse problema ele tem uma certa complexidade inerente dele, né? Aquela figura que estava mostrando ali antes, né, comparando os outros satélites, todo mundo tem uma certa instabilidadezinha ao longo do tempo, isso vai divergir, né, do modelo, né, lá do JPL. Isso é esperado. Mas no caso do Prometeu e Pandora, isso é muito grande. Então, uma instabilidade muito alta. Então, o que a gente acabou descobrindo, né, quando foi fazer esse trabalho, a ideia inicial era uma. Aí a gente viu que o que a gente pensava em fazer não é factível, porque essa instabilidade é muito grande. Então, o trabalho acabou gerando assim, como é que a gente consegue medir os principais contribuintes, né? E aí, então, foi feito um estudo e chegou naquele ponto que o Altair apresentou ali, quer dizer, quando você pega entre anti-alinhamentos, é uma região mais bem comportada. E então, nesse intervalo, você fazer o teste e verificar quais são os principais contribuintes, né? Não tem como, é difícil, né? Pelo que a gente viu, mesmo naquelas figuras que o Altair apresentou ali, você pega entre anti-alinhamentos distintos, o efeito de um mesmo satélite é diferente. Às vezes ele é pequeno e às vezes ele é muito maior. Então, a questão foi pegando uma sequência, né? 5 anti-alinhamentos, 4 regiões ali, e aí, nessas 4 regiões, se em todas elas a variação produzida por aquele objeto, tirando ele ou mantendo ele, é muito pequena, né? Então, ele não é relevante. Então, foi um processo... A metodologia, me parece ser o principal resultado desse trabalho, né? Em como medir, acaba sendo a principal contribuição para daí conseguir chegar em corpos que contribuem para o problema. Mas a gente não conseguiu ter uma métrica de dizer, maior que tanto ou menor que tanto.
o que foi feito, que o Altair mostrou aí, é a questão de você pegar ordens de grandeza. Quando a variação é muito pequena, ordens de grandeza 10 a menos 3, né, do que a gente esperaria com o modelo lá do JPL, então realmente é insignificante. E os outros que sobraram são aqueles que deram uma contribuição, digamos assim, mensurável nitidamente. Então, acabou sendo uma coisa... É realmente um problema de uma complexidade muito grande. A gente apanhou muito com esse trabalho. As ideias vinham, mas na hora que você vai implementar, devido à instabilidade do sistema, o grau de caoticidade acabou dificultando bastante. Só para completar, eu queria fazer uma pergunta para o Altair também, que vendo agora a apresentação, me surgiu uma outra questão, né? Eu me lembro no trabalho, a gente colocou em algum momento que a previsibilidade, né, do comportamento para uma Oito Pandora seria de no máximo 20 anos, né? Mas olhando os resultados, eu acho que é menos que isso, não seria, Altair? Acho que depende muito das condições, né, eu diria. Porque, em alguns casos, ele vai ter tipo, aqui, por exemplo, iniciando em 2000, foi só mudando a condição inicial, ele passa por cerca de dois anti-alinhamentos, mantendo uma variação, uma diferença pequena ao JPL. Né? Enquanto que em outro caso aqui, por exemplo, iniciado aqui em 94, foi só um, já foi suficiente para variar bastante. Eu acho que a questão dos 20 anos foi uma métrica aí meio que estimada, baseada aqui nesse ajuste também, uma vez que foi o que deu para ajustar, né? Tipo, a condição inicial aqui, então cerca de 20 anos para frente, ou 20 anos para trás, eu consigo replicar uma órbita. Mas é claro, teve que mudar um pouco a condição inicial dela. Então, mas o que é que foi feito aí? Você poderia repetir nesse pedaço aí? Que Esse é o caso aqui, de maior extensão, né? Quer dizer, o que foi feito aí? Qual foi o tratamento para conseguir gerar esse caso que foi o melhor de todos? esse aqui foi um ajuste, tá? Então eu peguei o JPL, o modelo JPL, gerei posições ao longo desse intervalo, tá? E supus que fossem observações, né? Como eu ajustaria uma órbita a observações reais, eu ajustei às observações fictícias extraídas do modelo JPL, já que o JPL já está ajustado a essas observações. Então, eu gero uma grande quantidade de posições e ajusto meu modelo, tá? Então, eu vou procurando determinar qual que é as condições iniciais que melhor ajustam aquela, né, que diminuem os resíduos em relação às observações. Tá? Então, foi essa metodologia. A princípio, se eu utilizasse tudo de uma vez, eu não consigo ajustar, porque diverge. Mas se eu começo com um pequeno intervalo de pontos, eu consigo ajustar, aí vou aumentando assim, mais e mais o número de pontos, até que eu chego num certo limite, que aumentando um pouco os pontos, ele já começa a divergir também. Tá? Então, foi essa a metodologia. Tá? Então, é um ajuste de mínimos quadrados para minimizar o resíduo em relação ao meu modelo e essas posições que vêm do JPL. Para mim, desculpe, mas ainda não ficou 100% claro. Você integra a órbita e compara com esse ajuste, é isso? Ao invés de comparar com o JPL? Não, comparo com o JPL. Tá, então, eu integro a órbita, eu comparo com o JPL, calculo o resíduo. Aí eu calculo por mínimos quadrados qual que é a variação de condição inicial que eu tenho que aplicar no meu modelo para minimizar esse resíduo. Ah, tá. Então, desculpe, só para interromper, acho que eu peguei agora. Então, o trabalho todo é achar a condição inicial que vai dar a menor diferença, os menores resíduos. Então, você procurou uma condição inicial que atende o que você quer fazer. Isso. Para tentar ver se essa condição inicial seria muito grande ou muito pequena, como que daria para interpretar. Porque partindo, essa aqui foi a condição inicial, a variação no caso, que eu encontrei. Então, com a condição inicial anterior, ele gerava efeitos significativos, mas com essa daqui eu consigo manter por vários anos a órbita praticamente igual ao do JPL. Quer dizer, é um caso muito, muito, digamos assim, você foi atrás da condição inicial que geraria a menor variação. Isso. Tá.
Se a gente pensar só nas condições iniciais que a gente pega lá do JPL, por exemplo, e integra, né, nos intervalos que você fez aí, o que seria razoável de falar de tempo não fazendo o que você fez nisso aí, o que seria razoável de falar de tempo de previsibilidade da órbita? A partir de quanto tempo você acha? Ó, passou o intervalo entre dois antialinhamentos, acho que é 6,2 anos, correto? Isso. Então eu diria mais ou menos esse período, né? Tá, então essa aqui, por exemplo, né, comecei em 2000, então ele tem aqui a variação, chega a 2 antialinhamentos, ele começa a divergir significativamente, tanto para frente quanto para trás. Então, esses Então, seriam 2 antialinhamentos, nesse caso. isso. Mas Então, outros aqui poderia... foram um antialinhamento já deu problema, né? Isso. Acho que depende muito do momento. É claro que aqui eu tô começando nos antialinhamentos, mas também eu fiz teste, né, do outro. Então, por exemplo, aqui está em 2020, 2001, eu comecei em 1999, comecei em 2000, comecei em 2001. E todos os três também apresentam diferenças entre si, grandes. Então, é bem caso a caso a questão. Tá, então se a gente pensar no geral, quer dizer, se você não quiser correr risco, teria que ser algo inferior ao intervalo entre dois antialinhamentos. Isso. Que eu acho que talvez esse é um ponto que a gente devesse destacar lá. Porque isso é algo, eu diria, novo. Que a expectativa é que o intervalo, né, de previsibilidade seria da ordem de 2 décadas. E um antialinhamento, né, entre dois antialinhamentos, você vai ter 6 anos. Quer dizer, já é algo bem inferior ao esperado, né? A não ser casos especiais em que você consegue passar por um antialinhamento e durar e ir até o segundo, né? Eu acho que talvez esse seria um ponto que a gente poderia colocar como uma contribuição também nova aí, que a sensibilidade é maior ainda do que a esperada, calculada por expoente de Lyapunov, que foi essa de 2 décadas. Ok. Bom, alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não? Então tá bom. Obrigado, Altair. Isso é realmente um trabalho, um challenge, né? Um desafio esse trabalho aí, porque não foi nada do que a gente esperava na proposta inicial.